O Júnior falou, vixe, é o terror mesmo. Calma, pessoal, eu vou tentar, né, deixar essa disciplina o mais leve possível, né? Bom, como vocês já sabem, essa é uma disciplina de extrema importância para vocês. E a matemática básica, ela vai ser aqui fundamental, tá? Então, já vou deixar uma dica muito importante, pessoal, que é, se você não se recorda, se de repente você está aí com alguma dificuldade, né, na matemática básica, não deixe de consultar alguns materiais extras para você se inteirar dos assuntos que você tem dificuldade para o bom andamento desta disciplina que se inicia, tá? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho mais sobre mim, para vocês me conhecerem. Depois, eu vou falar sobre a disciplina. E aí, de fato, a gente vai começar aqui com todos os conteúdos que a gente tem previsto ao longo das nossas 9 aulas ao vivo, tá? Então, professora Paula, eu vou pedir que você compartilhe aí a minha tela. Pessoal, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, tá? Eu tenho licenciatura em matemática, mestrado e também doutorado em engenharia química pela Universidade Estadual de Maringá. E ao longo do meu doutorado fiz um período sanduíche, né, um ano ali na Escola de Engenharia da Universidade do Minho em Portugal, tá? Eu tenho mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de projetos de cunho científico-tecnológicos e desde 2017 atuo como professora formadora e conteudista, tanto na modalidade presencial como também na modalidade à distância, tá? Em especial aqui nos cursos de engenharia da Unicesumar, eu atuo, né, desde 2018, talvez vocês já me viram em outros momentos, né? Eu costumo lecionar aqui cálculo 1, cálculo 2, estatística e probabilidade. Então, pode ser que a gente já tenha se visto ou que a gente vai se ver novamente em outro momento aí do seu curso. Legal? Bom, pessoal, vou deixar aqui, tá? Algumas das minhas redes sociais, né? Então, vou deixar o meu contato do LinkedIn. Lembrando que o LinkedIn, caso você não tenha, esse já é o momento de você já começar a se inteirar profissionalmente, fazer conexões, começar a procurar vagas, né? Seja de estágio, seja lá como uma vaga já de assistente, de analista, ou se você está querendo fazer uma migração, né, na sua carreira, enfim. Então, vou deixar aqui já o meu contato, se você quiser me mandar lá um convite, me mandar uma mensagem, um feedback, estou à disposição. Estou deixando também o meu Instagram e lá o YouTube, onde eu subo alguns vídeos explicativos sobre as nossas atividades, né? Então, vocês já têm acesso lá no estúdio de vocês ao vídeo explicativo da atividade 1 e também do mapa, tá? Então, sempre que houver essa necessidade, também posso subir lá alguns vídeos explicativos, beleza? E lembrando, pessoal, né, que, como eu disse aqui, essas redes sociais que eu estou deixando, ela é para nós termos conexões, não é para tirar dúvidas, tá? Então, se você tem uma dúvida específica lá no exercício, né, no exercício que eu resolvi aqui, no exercício da aula conceitual, a dúvida é tirada diretamente com o mediador da disciplina via canais oficiais, tá? Então, não vou responder dúvidas da disciplina, ok? Bom, vamos agora entender, né, a disciplina de cálculo diferencial integral 2. Pessoal, cálculo diferencial e integral 2, né? Como o próprio nome já diz, ele vem na sequência do cálculo diferencial integral 1, tá? Então, o que o cálculo diferencial integral ele se baseia? Ele vai se basear no estudo das funções, tá? Sejam funções associadas a uma única variável real, né? Isso é visto lá em cálculo 1, e sejam funções agora de várias variáveis, que é o que a gente vai ver em cálculo diferencial integral 2, né? Então, o nome diferencial indica que a gente vai estudar derivadas dessas funções e o integral, integrais dessas funções, tá? Só que o cálculo diferencial integral 2, aqui, né, no caso do seu curso, ele não para por aí. Por quê? Além do estudo das integrais nesses vários sistemas de coordenadas que a gente vai trabalhar hoje e na aula da semana que vem e também as aplicações na aula 3, a gente também vai trabalhar com o estudo do cálculo vetorial nas aulas 4 e 5
Trabalharemos também com o estudo das equações diferenciais de primeira e de segunda ordem, nas aulas 6 e 7, finalizando o estudo com sequências e séries numéricas e transformadas integrais, tá? Então, vejam que aqui a gente vai trabalhar bastante, né, com o conhecimento básico da matemática, vai servir como suporte, tá, para essa disciplina. Então, por isso que eu disse, pessoal, é muito importante que você retome, revise vários conceitos que de repente você esteja com dúvidas ou que você não se lembra, tá? E aqui eu não posso deixar de também avisá-los, pessoal, da importância de assistir às aulas conceituais, de ler o material didático, de tentar resolver os exercícios, os exemplos, né? Lá no seu livro você tem exemplos resolvidos e exercícios para resolver nos finais de capítulo. E é muito importante que você, de fato, coloque a sua mão na massa, tá? Por quê? Somente colocando a mão na massa, pegando o exercício, tentando resolver, é que você vai verificar se você teve ali um aprendizado daquele conteúdo ou não. E se não houver, você vai conseguir formular ali a sua dúvida para sanar nas aulas ao vivo, tá? Então é importante que para as nossas aulas ao vivo, vocês já venham preparados, já venham com as dúvidas, porque aí a gente vai sanando elas aqui ao longo da nossa aula. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu já quero começar aqui, pessoal, perguntando para vocês, né? Vocês se lembram das integrais? Então, a professora Paula já está colocando aí no chat o código de acesso aqui para vocês responderem a minha enquete, tá? Estou deixando aqui também o código de acesso, então você vai acessar lá www.menti.com, tá? E vai digitar esse código 81736466, tá? Digitando esse código, você vai ser direcionado aqui a essa enquete, né? Essa pergunta, e eu quero que vocês me respondam. Qual é o resultado dessa integral? Ou seja, qual é a integral de x dx, cujos limites de integração vão de 1 até 2? Vamos lá ver quem se lembra, pessoal. É uma integral super simples aqui, tá? Quero ver se vocês se lembram. Se não lembrar, não tem problema, porque eu vou retomar aqui com vocês, né? Mas eu quero já saber como que tá aí no chat, como que tá a situação de vocês. Se vocês se lembram das regras de integração, se vocês se lembram o que é uma integral indefinida, o que é uma integral definida, o que são limites de integração. Então, vou dar aqui um tempinho, né, para vocês responderem. Enquanto vocês vão respondendo, eu já vou recordar aqui alguns pontos importantes com vocês, tá? Então, pessoal, quando a gente fala, e eu vou recordar isso com vocês daqui a pouco, tá? Então, aqui é só para a gente trabalhar esse exercício por hora, tá? Nesse caso específico, a gente vai utilizar uma regrinha de integração que vai me trazer um x elevado a n, tá? Então, eu tenho a variável x elevado a um expoente n, tá? No caso dessa integral, pessoal, ela é tabelada, né? Então, procurando uma tabelinha de integrais, lembra que eu vou adicionar uma unidade no expoente e dividir pelo expoente mais 1, tá? Quando eu não tenho limite de integração, e isso é o que vem nas tabelinhas de integrais, eu preciso obrigatoriamente acrescentar uma constante de integração. Agora, quando eu conheço esses números, o número 1 e o número 2, eles são aqui os meus limites de integração, né? Isso indica que o meu x, ele está variando de 1 até 2. Ele está no intervalo de 1 até 2. Esse x que está aqui dentro da integral, pessoal, é a função que eu estou integrando. Então, eu estou integrando a função x nos limites, no intervalo de 1 até 2. Tá? E aí, quando eu tenho os meus limites de integração, o meu resultado é numérico, né? Então, lembra que aqui no caso da integral de A até B, de f de x dx, o que vai acontecer? Eu vou ter a antiderivada de f, que eu estou indicando aqui pelo fzão, do limite
superior menos o limite inferior de integração, né? Então, a gente vai fazer o f de b, meu b aqui ficou um pouquinho feio, né? Deixa eu corrigir ele, menos o f de a, certo? Bom, dito isso, pessoal, vamos lá olhar como que tá a nossa enquete. Bom, tivemos 4 votações para 0, uma votação para 13, 14, né? Estamos aqui subindo, já tivemos 39 participações, 5 votações para 3 sobre 2 e 16 votações para 2. Pessoal, tá subindo aqui, tô vendo que vocês estão interagindo, vou dar mais um tempinho e olha, por enquanto o cenário ainda não tá muito bom. Então, vou dar mais um tempinho para vocês pensarem, tentarem fazer aí esse cálculo que eu acabei de trazer exemplificativo para vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, o que vocês estão comentando. Deixa eu ver aqui. Mas eu falar que acho que era difícil. Fica tranquilo, pessoal. Olha, eu vou tentar, né? Como eu disse, cálculo diferencial integral 2 não é uma disciplina fácil, porque ela vai exigir a dedicação, o estudo de vocês e realmente colocar a mão na massa, né? Mas eu vou tentar aqui fazer com que ela seja a disciplina mais leve e mais compreensível aqui dentro das possibilidades, beleza? Pessoal, então vamos lá. Vou voltar aqui e vou fazer junto com vocês, né? A resposta para essa questão era 3 sobre 2. Apenas 8 pessoas aqui responderam corretamente, né? Então, vou aqui mostrar para vocês por que é 3 sobre 2. Vamos lá. A integral de x, pessoal, vamos colocar aqui, ó, x dx, né? A integral de x, ó, é um x, aqui o meu x está elevado a 1. O 1 não está aparecendo, então eu preciso somar uma unidade e dividir pelo expoente mais 1, e os meus limites variando de 1 até 2. Então, 1 mais 1 é 2, então eu vou ter x ao quadrado sobre 2, de 1 até 2, né? Então, lembra, ó, vou substituir primeiro o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4 sobre 2, menos 1 sobre 2. Subtração de frações de denominador igual, meu denominador é 2, ó. 4 menos 1, 3. Então, 3 sobre 2, né? Alternativa C aqui era a nossa resposta correta. Beleza? Bom, isso daqui é só recapitulação, pessoal. Como eu disse, não se esqueçam, né, de assistir todos os vídeos conceituais, que inclusive fui eu que gravei. Lá eu retomo alguns conceitos com vocês, tá? E vou explicando todas essas regrinhas, beleza? Bom, então vamos começar aqui o nosso estudo, né? Falando das integrais múltiplas, tá? Mas antes eu vou relembrar com vocês de onde que veio a motivação do estudo das integrais, como que a gente calcula, regrinhas para depois a gente ir avançando, tá? Então, pessoal, o que aconteceu, né? Verificou-se a necessidade de determinar a área que surge abaixo de uma curva, tá? Então, vamos pensar aqui nessa função f de x, que está em azul, né? Y é igual a f de x, tá? Tenho aqui meu plano cartesiano, né? Plano xy. Tenho essa função que está aqui desenhada em azul e eu quero analisar ela apenas para um y maior igual a 0, tá? Então, estou limitando aqui apenas positivo, tá? Acima do eixo das abscissas, e eu gostaria de determinar aqui essa área em azul. Bom, olhando essa figura, tá? O que os matemáticos, né, da época verificaram? Que eu podia determinar a área aqui a partir de figuras geométricas conhecidas, né? Por exemplo, aqui um retângulo e aqui um triângulo. Então, aqui eu não teria muita dificuldade em determinar essa área. O problema surgia quando eu tinha uma função que me gerava aqui uma curva.
em um intervalo delimitado em x de A até B, tá? Então, o que eles perceberam? Que seria possível aproximar a área desejada, então aqui eu quero encontrar essa área abaixo da curva, tá? E eu poderia aproximar essa área a partir de figuras geométricas conhecidas como retângulo. Por quê? A área de um retângulo, ela é o quê? Ela é base vezes altura, né? Então, se eu conheço aqui, ó, a minha base e se eu conheço a minha altura, eu posso determinar a área, tá? Só que vejam que isso trazia um certo erro, por isso que a gente chama de aproximação. Por quê? Porque vejam que aqui, ó, eu não estou considerando esses espaços, aqui eu excedo, né? Então, para minimizar esse possível erro, né, que eu tenho aqui na minha aproximação, eu precisaria traçar retângulos cada vez mais finos, de modo que eu tivesse infinitos retângulos. E aí é que a gente chega nessa definição, né? Se eu tomar o limite de n tendendo a infinito do somatório de infinitos retângulos, em que eu tenho aqui a minha base, uma variação em x e a altura sendo a minha função, ó. Então, a base é um ΔX e a altura é a minha função, tá? Eu conseguiria chegar na área do meu abaixo da minha curva, tá? E aí, pessoal, isso é o que nos leva à definição de uma integral definida, né? Assunto lá de cálculo diferencial integral 1, tá? Então, a integral de A até B de f dx seria esse limite do somatório do produto de altura vezes base, ou seja, do produto, né? Aqui que me leva à área de um retângulo e eu teria infinitos retângulos, tá? Bom, tabelinha de integrais, pessoal. Vou deixar aqui, né, uma tabelinha de integrais para funções básicas, tá? No entanto, existem muitas outras e conforme for havendo a necessidade, eu vou recapitulando elas com vocês, tá? Então, essas tabelinhas, né, essas regrinhas, elas já são prontas e aí a gente vai usá-las de acordo com a função que eu vou integrar, tá? Então, se eu quiser trabalhar, como eu exemplifiquei lá, né? Aqui eu só substituí o x por u, tá? Só para ficar igual vocês têm aí no material. Então, u elevado a n du é um u elevado a n mais 1 que divide n mais 1, tá? Então, soma uma unidade no expoente e divide pelo expoente mais 1, tá? Se eu estou trabalhando com uma função polinomial, né? Por exemplo, uma função de segundo grau, então eu vou adicionar, vou pegar cada um dos termos, né? O termo quadrático, depois o x, depois a constante, tá? E vou integrando termo a termo, tá? Lembrando das propriedades de integração, quando eu tenho uma soma, quando eu tenho uma subtração e assim por diante, tá? A integral de 1 sobre u é ln de u mais uma constante. A integral de exponencial de u é o próprio exponencial, tá? A integral do seno é menos cosseno e a integral do cosseno é mais seno, tá? Bom, outro ponto que é importante a gente recapitular aqui, pessoal, é a questão das representações gráficas, né? Isso vai ser importante quando eu penso numa visualização do que eu estou ali de fato trabalhando, tá? Então, quando eu falo de uma função de uma única variável real, uma função dessa forma aqui, ó, y é uma função de x, ou seja, x é a variável independente, y é a variável dependente, eu tenho uma curva no R2. Eu vou precisar de duas dimensões, né, para fazer essa representação, tá? Então, aqui eu trouxe esse exemplo. Y, né, ou f de x é 3x menos 1, tá? Então, qual que é a minha representação gráfica? Ela é lá no R2, ou seja, no plano cartesiano, e vai ser uma reta. Por quê? É uma função do primeiro grau, tá? O gráfico de uma função de duas variáveis vai ser uma superfície lá no R3. Por quê? Se eu estou trabalhando com duas variáveis independentes, tá? Então, agora o meu z, ele é uma função de x e de y, né? Então, agora eu vou precisar de três dimensões. Uma para x, uma para y e uma para z, tá? Então, vou deixar aqui como exemplo, né, o plano 4y mais 3x.
tá? Então, lembra, x e y variáveis independentes, o z é uma função de x e de y. Por fim, pessoal, o gráfico de uma função de 3 variáveis, ele vai ser um sólido no R4. Né? Então, aqui eu teria, por exemplo, w como uma função de x, y e z. Tá? Então, aqui vão aparecer 4 variáveis, 3 independentes e uma que depende de x, de y e de z. Né? Então, eu precisaria de 4 dimensões. Isso, na prática, a gente não trabalha. Tá? Então, vamos nos limitar apenas ao R2 e ao R3, ou seja, ao plano e ao espaço. Tá? Então, vão se acostumando já com essas nomenclaturas que a gente vai adotar daqui por diante, tá? E aí, pessoal, agora a gente vai, então, para o estudo das integrais duplas, né? Que é o primeiro conteúdo lá que a gente vai abordar aqui em cálculo 2. Então, a gente já está assumindo que vocês já conhecem as funções de várias variáveis, você já sabe o que é uma função de 2 e de 3 variáveis, você já sabe determinar o domínio dessas funções, você já entendeu, né, como é feita a representação gráfica dessa função e agora a gente vai para o estudo das integrais, tá? Então, pessoal, vamos pensar aqui, ó, numa função de 2 variáveis, cuja representação gráfica vai ser feita no R3, tá? Então, eu vou usar aqui o espaço. A minha representação gráfica, ela vai ser uma superfície no R3, tá? E nesse caso, pessoal, qual que é a ideia? Se antes eu estava trabalhando com o plano cartesiano e eu queria encontrar a área abaixo de uma curva, se agora eu estou trabalhando no espaço e eu tenho uma superfície, eu estou interessada em determinar o volume abaixo dessa superfície, tá? Então, pessoal, eu vou delimitar a minha superfície porque eu não consigo determinar o volume se ele for infinito, né? Então, eu preciso delimitar um intervalo. E esse meu intervalo, ele não é só para x, ele precisa ser para x e para y, tá? Então, imaginem que aqui vai aparecer essa representação que está limitada, ó, na sua base por um retângulo que vai em x de A até B, em y de C até D. E superficialmente, né, lá em cima, tá delimitado pela minha função que está passando aqui em cima. Então, eu quero determinar esse volume, tá? Para a gente determinar esse volume, pessoal, eu vou usar uma ideia semelhante que a gente fez anteriormente. Antes, eu pensei na aproximação por retângulos. Agora, eu vou pensar numa aproximação por paralelepípedos, tá? Por quê? Eu sei determinar o volume de um paralelepípedo, né? Pensa, por exemplo, numa, sei lá, por exemplo, uma batata frita, né? Parece aqui uma batatinha do Mac, tá? Então, esse volume, ele é fácil de ser determinado. Por quê? Como que a gente determina esse volume? A área da base vezes a altura. A minha área da base é um quadradinho, né? Então, a área da base de um quadradinho a gente sabe determinar. Um lado é x, o outro é y. E a minha altura vai ser dada pela minha função, a altura que eu tenho aqui, tá? Então, se eu souber calcular o volume de cada um desses paralelepípedos, se eu somar todos os paralelepípedos, eu vou ter, de fato, o volume que eu estou procurando, tá? Então, imaginem que aqui, ó, a gente teria algo semelhante ao que está aparecendo na imagem para vocês. Essa daqui seria a minha área da base, tá? Tenho aqui a base de cada um dos paralelepípedos e a altura deles construída chegando lá na superfície, na função que está passando, tá? E aí, se eu somar, então, todos esses volumes, eu vou me aproximar do volume que eu estou procurando. E aí, a gente vai pensar num raciocínio semelhante. Se cada vez mais eu traçar paralelepípedos mais finos, tá? Cada vez mais eu vou chegando no volume que, de fato, eu estou procurando, tá? Então, isso significa que também, lá no infinito, né, tomando esse limite do somatório, do produto de altura vezes área da base, tá? A gente chega no volume.
E esse é o conceito, então, que nós temos de uma integral dupla da minha função, ó, z, num elemento de área, numa região R, que é aquele retângulo que estava na minha base, tá? Pessoal, teorema de Fubini é um importante teorema quando a gente pensa nessas integrais múltiplas, né? No caso aqui, que a gente está trabalhando com as integrais duplas, tá? Então, o que ele me diz? Se f de xy é uma função contínua, né? Então, aqui, ó, se z é igual a f de xy é uma função contínua, num retângulo, lembra lá, o retângulo é minha base, né? Que o x vai de A até B, tá? E o y vai de C até D, então a integral dupla nessa região R, no meu retângulo, sempre olhando para a minha base, né? Vai ser calculada por meio das integrais iteradas, tá? Então, eu posso calcular uma integral de A até B para x, de C até D para y, da minha função, ou uma integral de C até D para y, de A até B para x, da minha função, tá? Então, dois pontos importantes, dois pontos de atenção aqui para o nosso teorema de Fubini, pessoal, que é, primeiro, o cálculo de uma integral dupla, pessoal, é feito por meio de integrais iteradas, né? O que isso na prática significa? Que não tem como eu fazer o cálculo direto, tá? Eu preciso fazer primeiro o cálculo da integral interna, né? Então, primeiro o cálculo da integral de dentro e o resultado eu integro novamente, tá? Então, por que a gente fala ou? Porque isso vai me trazer duas possibilidades. Ou eu começo integrando de dentro para x e depois para y, ou eu começo de dentro para y e depois para x, tá? E esses resultados, eles são iguais, né? Então, o teorema de Fubini, ele fala que não importa a ordem de integração que eu escolha efetuar o meu cálculo, eu vou chegar no mesmo resultado, tá? Aí, pessoal, ponto importante, né? Assim como antes a gente pensava nas derivadas, tá? Então, lembra lá da derivada parcial de uma função. Se eu estava derivando com relação a x, eu ia considerar y constante. E se eu estava derivando com relação a y, eu ia considerar x como uma constante, tá? Então, esse raciocínio, ele continua aqui sendo válido, ó. Então, se eu integro para x e y, é constante, tá? E se eu integro para y, x é constante, tá? Então, não é difícil de lembrar isso, porque se eu estou integrando com uma relação a uma variável, a outra é constante, tá? Então, é isso que a gente tem que lembrar. E aí, se uma das variáveis ela é constante, seja x ou seja y, eu vou tratar ela como uma constante. E aí vai se aplicar as regras de integração de uma constante, tá? Então, pessoal, propriedades das integrais, tá? Falando aqui das integrais duplas, continuam aqui sendo válidas as mesmas propriedades que você já conhece, né? Que é, o que eu acabei de falar? Constante. Constante sai para fora da integral, ela não fica ali no meio do meu cálculo atrapalhando, tá? Então, já joga ela para fora, tá? E a outra propriedade que eu também já falei anteriormente, se eu tiver uma soma, uma subtração, eu opero termo a termo, né? Soma cada um dos termos, subtrai cada um dos termos, tá? Bom, então, para exemplificar aqui o cálculo, pessoal, trouxe o cálculo da integral dupla, tá? De x ao quadrado y dA, em que R é um retângulo, 0 até 1 em x, 0 até 2 em y, tá? Então, sempre nessa ordem, pessoal, sempre é x primeiro e depois y, tá? Então, ó, x e y, né? Bom, vamos fazer primeiro uma identificação do que a gente tem aqui. Então, o que é a função que eu vou integrar? A função que eu vou integrar é o x ao quadrado y, ele tá aqui dentro, né? O meu x, ele varia de 0 até 1, tá? E o meu y, ele varia de 0 até 2, tá? Então, aqui, usando o GeoGebra, creio que você já tem
tido contato com o GeoGebra, tá? Aqui eu tenho em vermelho a minha função x ao quadrado y, que eu posso chamar ela de z ou de f de xy, como vocês preferem, mas no GeoGebra você tem que digitar z igual a x ao quadrado y, tá? Para ela aparecer. Então, aqui em vermelho eu tenho essa minha função, ela é uma superfície no espaço, ou seja, preciso de 3 dimensões, né? E aí, eu quero determinar, vamos pensar nessa ideia de volume. Eu quero determinar o volume abaixo da superfície, limitando nesse retângulo aqui na base, né, no plano, que vai de 0 até 1 em x, de 0 até 2 em y, tá? Então, essa que é a ideia, esse seria aqui a interpretação física que a gente tem para esse exercício. E lembrando que outras aplicações vão ser vistas na aula 3, tá? Então, não vou falar de outras aplicações por hora, vamos focar apenas no cálculo de volume, tá? Então, pessoal, aqui, né, qual que é a ideia, tá? Existem duas possibilidades, né? Como a gente viu ali a partir do teorema de Fubini, eu posso escolher a ordem de integração que eu queira trabalhar, tá? Então, isso me levaria a uma integral de 0 até 1 em x, de 0 até 2 em y da função, ou integral de 0 até 2 em y, de 0 até 1 em x da minha função, tá? Qualquer uma dessas duas integrais que eu escolher vai chegar ao mesmo resultado, tá? Aqui eu não vou resolver das duas formas, porque, como eu acabei de dizer, vai chegar no mesmo resultado. Vou resolver de uma delas com vocês e a outra vai ficar de tarefa para você tentar resolver e verificar suas dúvidas, beleza? Então, aqui, pessoal, eu escolhi uma ordem qualquer, né? Como eu disse, depois você pode escolher outra, tá? Recomendo que você, de fato, tente, né? Para verificar que vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, sendo uma integral dupla, eu começo resolvendo de dentro para fora, tá? Aí, pessoal, se você for ver no livro, né, em outros livros de cálculo, você for procurar um vídeo no YouTube, os professores resolvem de formas diferentes, tá? Então, basicamente, isso tem duas formas. Ou você copia o integrando que você não vai mexer e deixa ele ali paradinho, ou você não copia ele, resolve a integral de dentro e depois joga na outra integral, tá? Então, vou mostrar isso na prática como que seria, só para vocês entenderem, tá? Então, ó, ou eu vou colocar aqui a integral de 0 até 1 para x, mas não vou mexer nela, tá? Então, vou colocar aqui em verde o que eu vou de fato mexer, que é a integral de dentro, para y, tá? Lembra que se eu vou integrar para y, x é constante. Então, a constante, o que acontece com a constante? Sai para fora da integral. Então, é um x ao quadrado que vai multiplicar a integral do y dy, tá? E aí eu vou resolver só o que está aqui em verde, né? O vermelho eu não mexo, tá? Então, se você quiser primeiro resolver só a parte verde e depois jogar dentro da integral de x, beleza, sem problema, tá? Mas é mais comum a gente já deixar paradinho ali para não esquecer o que você tem que fazer na sequência, tá? Então, vai ficar assim, ó, integral de 0 até 1, x ao quadrado é constante, veja que eu estou só copiando ele, porque se eu estou integrando para y, x é constante, então, constante só copia, não mexe nela, tá? Aí eu vou pensar na integral do y, aí vai aparecer o uso daquela regrinha que a gente viu agora há pouco, né? Tabelinha de integrais, é importante ter uma tabelinha em mãos, tá? A integral de um u elevado a n que nós vimos lá, era u elevado a n mais 1, que dividia n mais 1, tá? Então, como aqui, quem não aparece é o 1, tá? Então, eu vou adicionar uma unidade no expoente, 1 mais 1, 2, e dividir por 1 mais 1, tá? E os meus limites de integração para y vão de 0 até 2, ó. Professora, de onde veio esse limite? O exercício que me deu, tá? Então, só retirei os dados do exercício, tá? Aí, o que vai acontecer agora, pessoal? Se eu estava integrando para y, no lugar do y, eu vou substituir os meus limites de integração, tá? Então, vai ficar assim, ó. No x eu substituo? Não. Integral de 0 até 1, ó, x copia. X ao quadrado vezes
2 ao quadrado sobre 2 menos o zero, tá? Bom, beleza, então. Por que eu coloquei menos zero, pessoal? Porque eu já sabia que zero ao quadrado sobre 2 ia zerar, tá? Mas se você quiser escrever aqui, sem problemas. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 vai sobrar 2. Então, no final das contas, vejam que aqui vai sobrar 2x ao quadrado é x, né? Então, simples assim. Aí a gente consegue chegar numa única integral de uma única variável. No caso, a variável x, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora, pessoal? Chegamos numa integral simples, né? 2 é constante, pode colocar lá fora, então fica 2 vezes a integral do x ao quadrado, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2, integral de x ao quadrado, mesma regra, 2 mais 1, 3, x ao cubo, que divide 3. E os limites vão de 0 até 1. Então, substituindo, agora onde que eu substituo o limite? No lugar do x, ó. Primeiro de cima, menos o de baixo. E não esquece que o 2 multiplica a função, né? Então, é 2 vezes 1 ao cubo sobre 3 menos o zero, que vai trazer como resposta final 2 terços, ok? Então, pessoal, eu vi aqui no chat, né, que vocês falaram aqui 2 terços, muito bem. Teve gente que já respondeu rapidinho e já conseguiu calcular. Estou vendo que vocês já estão antenados, beleza? Bom, passando aqui, então, depois fica de tarefa para vocês tentarem fazer na outra ordem e comprovar que vamos chegar, de fato, ao mesmo resultado, tá? Bom, no exemplo anterior, pessoal, vejam que a base que eu estava trabalhando lá, ela era retangular, né? Ela era bem definida em x e em y. O x ia de A até B, o y de C até D, tá? Agora a gente vai trabalhar com as regiões não retangulares, né? Que seria uma região parecida com o que aparece aqui na figura para vocês. Em especial, nós temos duas regiões não retangulares, que é o tipo 1 e o tipo 2, tá? Uma região tipo 1, pessoal, ela é bem definida em x. Então, imagina que em x eu poderia traçar aqui duas retas verticais, limitando o x de A até B. E o meu y, ele vai de uma função embaixo até outra função em cima, tá? Então, nesse caso, pessoal, quando eu for montar a minha integral para eu calcular, né? Nesse caso, a ordem importa, tá? Por que a ordem importa? Porque a minha última integral, ela precisa ser a numérica, né? Que no caso vai de A até B em x, tá? A integral de dentro é a função. Se eu invertesse, na minha resposta ia sobrar uma variável. Então, por isso que a ordem importa. E sempre a última integral é a numérica. Nesse caso, a última integral é para x. No tipo 2, ela seria bem definida em y. Então, aqui eu poderia traçar duas retas horizontais. E aí, para o x, ele vai de uma função à esquerda até uma função à direita, tá? Então, novamente, nesse caso, a ordem importa. O x eu calculo primeiro e o y, que é bem definido, numérico, eu calculo por último, tá? Vou trazer aqui mais um exemplo para a gente discutir, tá? Então, aqui nós temos, calcule a integral dupla na região D, tá? E a minha região D, ela está compreendida por duas funções. A reta y é igual a x, função identidade, e a parábola y é igual a x ao quadrado, tá? A função que eu vou integrar, xy, tá? Então, vamos dar aqui, ó, no GeoGebra, eu tenho no R3 essa minha representação gráfica, em vermelho a função, ó, z igual a xy, e aqui na base eu tenho essa minha limitação, que seria a minha região D, tá? Então, vamos dar um zoom aqui na região D, porque é ela que me interessa para determinar os limites, né? Na minha região D, pessoal, então, para enxergar D, eu vou olhar para o plano, para o R2, né? Eu vou pensar só em x e y, tá? Então, aqui a reta, função identidade y é igual a x, e função y igual a x ao quadrado é a parábola, né? Concavidade voltada para cima, porque meu coeficiente é
positivo, tá? Então, o que me interessa é essa região que eu estou pintando aqui para você, né? E ela vai aparecer quando as duas funções vão se encontrar. Então, a ideia aqui, pessoal, é a gente determinar quando é que essas funções se encontram, né? Pela figura, vejam que está muito claro que o x vai de 0 até 1, mas se você não conseguir fazer o desenho, se você não conseguir visualizar, matematicamente, isso acontece quando y é igual a y, ou seja, elas vão se encontrar quando elas têm o mesmo valor, né? Então, se y é igual a y, x ao quadrado é igual a x. E aí você resolve essa equação do segundo grau. X ao quadrado menos x é igual a zero. Equaçãozinho do segundo grau, bem tranquila de resolver, tá? Dá para resolver por Bhaskara, mas tem uma forma mais simples, que é por fatoração. Eu vou colocar um fator comum em evidência, né? Quem que é meu fator comum que aparece aqui nos termos? O x. Então, se eu colocar em evidência, ó, x vezes x dá x ao quadrado e x vezes 1 dá x, tá? Então, é verdadeiro. Isso daqui é exatamente igual ao que eu tenho aqui embaixo, tá? Por que eu fiz isso? Porque assim é bem mais rápido de encontrar o resultado. Como eu disse, se você quiser fazer por Bhaskara, soma e produto, faça como você aprendeu lá na educação básica, que não vai errar, tá? Então, siga da forma que você já aprendeu, que não tem problema nenhum. Para essa equação ser verdadeira, pessoal, x vezes x menos 1 ser igual a zero, nesse produto, ou x é zero, ou x menos 1 é zero, tá? Ou seja, daqui eu posso dizer que ou x é zero, porque zero vezes alguma coisa é zero, tá? Ou x menos 1 é igual a zero, x é igual a 1, tá? Então, as raízes aqui dessa equação de segundo grau, x igual a zero, x igual a 1. É o mesmo valor que aparece aqui na intersecção das reta e da parábola no gráfico? Sim, tá? Então, podemos verificar aqui, ó, que eu poderia traçar duas retas verticais e delimitar os meus limites de integração para x indo de 0 até 1. Então, meu x é bem definido. E o y, professora? O y sempre vai ser a função de baixo até a função de cima. Quem que está embaixo? X ao quadrado. E quem que está em cima? X. Outra dica que eu vou dar para vocês, pessoal. Eu não sei ver quem está em cima e quem está embaixo no intervalo. Então, vamos pegar aqui, ó, no intervalo de 0 até 1, eu tenho um valor. Pega um valor aleatório, por exemplo, 0,5, tá? E aí você vai substituir aqui, ó, y é 0,5 e aqui y é 0,5 ao quadrado. Fazendo isso, vejam que 0,5 ao quadrado daria 0,25 e 0,25 é menor. Então, aqui nesse valor, ó, eu teria 0,25 e aqui eu teria 0,5. Então, também consigo ver quem está embaixo e quem está em cima, tá? Então, veja, os limites de integração para x, da esquerda para a direita, e para y, de baixo para cima. Sempre é nessa ordem, professora? Sim, sempre. Isso é regra, tá? Pensa lá no conjunto dos números reais, né? Então, o x da esquerda para a direita e o y de baixo para cima, né? Então, é da onde eu vou crescendo, ok? Bom, então definidos os nossos limites de integração e sabendo que o y tem limites que são funções, então a ordem importa, né? Então, aqui eu preciso calcular de dentro para fora, ó. Primeiro a integral para y, depois a integral para x, tá? Então, vamos lá, ó. O x fica paradinho, não vou mexer nele agora. A integral de x e y com relação a y, pessoal, x é constante. Então, ó, x vezes a integral do y. A gente já viu agora há pouco que a integral do y é y ao quadrado sobre 2. E agora os limites para y vão de x ao quadrado até x, né? Então, quando for substituir o limite, pessoal, não esquece que você vai substituir no lugar do y, não é no lugar do x, né? Senão não vai fazer sentido, tá? Então, eu vou substituir primeiro de cima menos do de baixo no lugar do y, tá? Então, vai ficar assim, ó, integral de 0 até 1, x, que multiplica x ao quadrado sobre 2 menos o limite de baixo, que é x ao quadrado. Aí, cuidado, que é o y ao quadrado, então vai ser x ao quadrado, tá? dx, né? Veja, 0 até 1, dx, continua, vai copiando até o final, tá?
Então, aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, vou fazer bem passo a passo com vocês. X que multiplica x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado. O que é x ao quadrado? É isso daqui, pessoal, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado, tá? Então, vamos lembrar lá da matemática básica. Multiplicação de bases iguais, soma expoente. Então, o que é a minha base? É a mesma, é o x, né? Então, eu vou somar 2 mais 2, isso vai me dar x à quarta, tá? Então, x ao quadrado vai ser um x à quarta sobre 2 dx, tá? Aí agora, pessoal, não se esqueça da distribuição, né? O x vai multiplicar o x ao quadrado sobre 2 e o x vai multiplicar o x à quarta sobre 2. Novamente, multiplicação de bases iguais, soma expoente. Então, x, esse x é elevado a 1. Lembra, 1 não aparece, tá? Então, vai ser x vezes o x ao quadrado, né? Então, vai ficar assim, integral de 0 até 1, x vezes x ao quadrado, 1 mais 2, 3. X ao cubo sobre 2. X vezes x à quarta. 1 mais 4, 5. Então, menos x à quinta sobre 2, tá? E aí, a gente vai calcular, então, essa integral. Aqui, pessoal, já vou chamar a atenção para vocês de um ponto, né? Ou você resolve desse jeito, ou você percebe que existe um termo comum para os dois termos que estão ali dentro da minha integral, que é o meio, tá? Se você já percebeu isso e já se lembra como que faz isso, pode colocar o meio em evidência lá fora como uma constante. Senão, você vai carregar ele, tá? Então, eu vou fazer passo a passo aqui com vocês, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu vou integrar x ao cubo, pessoal, como eu disse, o meio é constante, então é meio que multiplica a integral do x ao cubo, tá? Menos o meio que multiplica a integral do x à quinta, né? Então, não esquece disso, porque senão depois você vai se atrapalhar e vai errar nos seus cálculos, né? Então, é meio, ó, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, menos meio, integral do x à quinta, soma uma unidade, x à sexta sobre 6. E os limites vão de 0 até 1, tá? Então, cuidado, porque uma integral de meio x ao cubo é diferente da integral de apenas x ao cubo, né? Então, o meio tem que ser carregado aqui, senão você vai esquecer de fazer esse produto dos denominadores, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. No lugar do x, eu vou substituir o limite de cima, que é 1, e depois subtrair o limite de baixo, que é 0. Então, vai ficar meio vezes 1 à quarta sobre 4, menos meio vezes 1 à sexta sobre 6, menos o limite de baixo. E onde eu colocar 0 aqui, vai zerar, tá? Então, teremos meio vezes 1 quarto, multiplicação de frações, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui vai dar 1 oitavo menos 1 sobre 12, né? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Agora, eu vou tirar o MMC, né? Mínimo múltiplo comum entre 8 e 12, tá? Então, vai ser o 24. 24 que divide 8 é 3 vezes 1, 3. Menos 24 que divide 12 é 2 vezes 1, 2. Então, vejam que aqui a gente vai chegar em 1 sobre 24. E aí, essa é a minha resposta final, ok? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem mais alguma dúvida no chat, tá? O Aloysio está perguntando se essa aula é gravada. A aula é ao vivo, tá? E vocês vão ter acesso às gravações, tá, pessoal? Então, não se preocupem se de repente você perdeu ali algum ponto que você estava fazendo a anotação, porque depois você vai poder rever, pausar, né? Ou colocar ali o áudio mais rápido ou mais lento, de acordo com as suas necessidades, beleza? Para finalizar aqui a nossa aula, pessoal, sei que já deu o nosso tempo, né? Mas eu queria falar sobre as integrais triplas, só para a gente fechar aqui o nosso estudo, né?
quis ir bem passo a passo, então isso acabou tomando um pouquinho mais de tempo, mas vamos fechar aqui com as integrais triplas, tá? Então, na integral tripla, pessoal, eu vou trabalhar com uma função de 3 variáveis, né? Uma função de x, y e z em um elemento de volume, tá? E aí agora, pessoal, vejam que eu vou ter, por meio do teorema de Fubini, 6 ordens possíveis para trabalhar essa integração, né? Posso pensar na ordem dz, dy, dx, dx, dy, dz e assim por diante, desde que todos esses limites sejam bem definidos, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com uma caixa ou um cubo, por exemplo, em que eu vou ter aqui um lado x, um lado y e um lado z, tá? Existe a possibilidade também de a gente trabalhar numa região mais genérica, mais geral, que não seja uma caixa, tá? E aí é o que eu trouxe aqui para a gente finalizar a aula, né? Então, vejam que aqui, a função que eu vou integrar é uma função unitária, tá? É a função mais simples que vai aparecer aí para vocês integrarem, né? E quando eu faço o cálculo dessa integral, pessoal, de uma integral tripla, tá? Num elemento de volume, 1 vezes volume me retorna volume, tá? Então, a integral tripla também pode ser usada para cálculo de volume, desde que a função que eu vou integrar seja unitária, tá? Então, aqui eu já trouxe a integral pronta para calcular, né? É a integral que vai em x de 0 até 1, em y de menos 1 até 0 e em z de 0 até y ao quadrado, tá? Então, vai gerar essa figura, né? Parece uma espécie de uma rampa de skate, por exemplo, né? Então, vejam que aqui eu tenho essa função, né? No z, o y ao quadrado, e o meu x e o meu y são bem definidos. O x vai de 0 até 1, o y de menos 1 até 0, né? Vai formar essa base aqui, que é um quadrado, tá? Então, o raciocínio usado aqui na integral tripla é o mesmo da integral dupla, pessoal. O teorema de Fubini começa calculando de dentro para fora, tá? Então, vou começar aqui, ó, de dentro. As integrais de fora, só copia, tá? Então, a integral de 1, ó, 1 é constante, vai ser a variável que eu estou trabalhando, no caso, o z. O z indo de 0 até y ao quadrado, tá? Então, no lugar do z, eu vou substituir o limite de integração. Primeiro, o de cima menos o de baixo. E aí, vejam que eu já eliminei o z. Agora, sobrou apenas o y, que eu vou justamente integrar com relação a y. Então, vai ficar integral de 0 até 1, ó. Integral do y ao quadrado, soma uma unidade, vai ficar y ao cubo sobre 3 e os limites de menos 1 até 0, tá? Então, no lugar do y, substitui o limite. Então, vai ficar 0 menos 1 ao cubo sobre 3, tá? Continuando aqui ao lado, então, integral de 0 até 1. Menos 1 ao cubo, pessoal, é menos 1 vezes menos 1, jogo de sinal. Menos com menos mais, vezes menos, menos. Só que tem o menos aqui fora, então ficaria só menos 1/3. E menos com menos é mais, tá? Então, na prática, integral de 0 até 1 de 1/3. 1/3 é constante, se quiser coloca aqui fora. Integral de 1 é x, né? 1 com relação a x é x. Então, vai ser 1/3 x, que vai de 0 até 1, tá? Então, vai ficar 1/3 vezes 1 menos 0, que é 1/3. E aí, nesse caso, já que o exercício pediu volume, tá? Então, 1/3 unidades de volume, ok? Bom, então, pessoal, só para resumir o que nós vimos aqui na aula de hoje, tá? Quando eu falo de uma função de uma única variável real, lembra que a representação gráfica dessa função, ela é no R2, tá? Isso vai me trazer um cálculo de área, né? Eu também posso pensar no cálculo de área para uma integral dupla, desde que eu trabalhe com uma função unitária em um elemento de área, né? Porque 1 vezes área me retorna área, tá? Agora, quando eu penso na integração dupla de uma função
qualquer diferente de 1, eu vou ter um volume, né? Porque altura vezes a área da base me dá volume, tá? E eu também posso usar uma integral tripla para calcular volume, desde que a função que eu vou integrar seja unitária, né? Porque 1 vezes volume me retorna volume, tá? Agora, se eu tiver aqui dentro, né, uma integral tripla de uma função de 3 variáveis, pessoal, cuidado, porque isso daqui não dá volume, né? Isso daria uma ideia de hipervolume, e a gente não trabalha com esse tipo de interpretação física, tá? Então, aplicações, interpretações, a gente vai dar continuidade, né? Na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre outros sistemas de coordenadas. E na aula 3, a gente vai dedicar especificamente ao estudo das aplicações dessas integrais, tá? Deixa eu ver aqui se ficou pendente alguma dúvida. A Raimunda perguntou, a integral tripla só consegue com o teorema de Fubini? Isso mesmo, Raimunda. Então, quando a gente fala das integrais múltiplas, seja uma integral dupla ou uma integral tripla, eu vou precisar fazer o cálculo por meio de integrais iteradas. Então, sempre de dentro para fora, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no chat. O Fabrício perguntou, tem alguma aula extra referente a integrais? Fabrício, lá no seu estúdio você tem todas as aulas conceituais referentes às integrais e depois a gente pode pedir também para a mediação inserir os vídeos explicativos que retomam o estudo das integrais de uma única variável, tá? Então, isso é importante. Depois vocês acessem lá o estúdio que vai estar disponível também, tá? Bom, creio que sejam essas as dúvidas, tá? Na aula da semana que vem, a gente vai dar continuidade. Aí, como eu disse para vocês, pessoal, para a aula da semana que vem, né? Quem ainda não assistiu às aulas conceituais, tentem pelo menos assistir até a aula que vai preparar vocês para a aula da semana que vem, tá? Vocês vão ver que lá nas aulas conceituais são inúmeros vídeos, vários minutos, né, explicativos, bem passo a passo, que eu tenho certeza que vai sanar aí já as possíveis dúvidas de vocês, tá? Então, agradeço aqui a participação, a presença de todos vocês e desejo a todos uma excelente noite e uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.